Na Band FM, quem ama não esquece. Muitas decisões na vida são tomadas por impulso. E isso faz com que muitas vezes a gente se arrependa. Mas também existem aquelas situações em que, por mais difícil que seja tomar uma decisão, a gente não tem dúvidas do que deve ser feito. Sabe, eu conheci a Eliane há alguns anos e eu juro pra você que desde o nosso primeiro encontro, a gente já começou a planejar como seria a nossa família. Desde o começo. Sei lá, sabe quando você encontra uma pessoa que faz você se sentir à vontade? Era assim. Assim para absolutamente tudo. Eu me senti desse jeito com ela desde o primeiro momento. E como formar uma família era o meu maior sonho, apesar de, naquela época, eu só ter 19 anos, eu já fui logo falando para ela de como eu imaginava que seria a minha vida. E olha que eu fui bem sincero. Falei tudo o que eu pensava. Como eu era filho único e tinha crescido muito sozinho, eu tinha o sonho de ter uma família enorme, uma casa cheia, aquela bagunça toda, sabe? Ai, Rafael, eu não sou filha única. Eu tenho uma irmã mais velha, mas eu também penso em ter uma família grande, sim. Grande mesmo? É. Não, porque quando eu falo grande, é grande pra valer. Ah, uns 3 filhos, assim? 3? Só? Você acha pouco? Tá bom, 4 então. Talvez 5, quem sabe? Meu Deus, você não tá de brincadeira quando você fala casa cheia, né? Mas apesar de ser uma loucura, a ideia me agrada e eu não vou negar, não. Ser pai era o meu maior sonho. Ser pai de vários, então, nem se fala. As coisas entre eu e a Eliane foram muito rápidas e intensas. A gente se conheceu quando os dois tinham 19 anos. Com 21, a gente já morava junto. Aos 22, ela engravidou do nosso primeiro filho. E a partir daí, tudo foi na sequência. Um filho atrás do outro. E quando nós tínhamos 31 anos, a gente já tinha formado a nossa família com 5 filhos. 5 crianças lindas, amadas, bagunceiras. Exatamente como eu tinha sonhado. Engraçado que muita gente, ao saber da nossa história, acaba se assustando. Chama a gente de irresponsável. Todo mundo achava que tinha sido sem querer, que a gente não tinha se cuidado. Faziam até a famosa piada: você não tem televisão em casa, não? Caramba, 5 filhos! Mas todos foram absolutamente planejados. Planejados e desejados. Todos. Claro que não era fácil, porque a gente vivia num aperto danado, né? Nossa casa não era grande. E as 5 crianças dividiam o mesmo quarto. Todo mundo ia para a escola pública. As refeições eram bem básicas pra gente. Mas olha, que família feliz, viu? Feliz, mas tão feliz que as dificuldades eram muito pequenas diante disso. Tanto que mesmo depois que nasceu nossa caçula, eu ainda cogitei ter mais um. Acredita? Mas aí a Eliane foi totalmente contra. Nada disso. Chega de filho, Rafael, chega. Ah, só mais um, vai. Pra ficar par. Não, para. A gente tem 3 meninas e 2 meninos. Quem sabe vir mais um menino? Aí fica igual. De jeito nenhum. A fábrica fechou por aqui, meu amor. Chega, por favor. Mas Eli, olha aqui. Rafa. Onde comem 7, comem 8. Por favor, para. Aí sim seria irresponsabilidade. Já é tão difícil, a gente tem que ter consciência. Era o mais prudente mesmo. Financeiramente falando, era o certo. Já era bem complicado pra gente. Mas além dessa questão, tinham outras coisas, como cuidar de todos, organizar a bagunça, fazer comida para um batalhão, dar banho em 5 crianças, trocar, arrumar. Uma simples ida para a escola já era um caos. Com certeza ter mais um naquela situação seria mesmo irresponsabilidade.
Então as coisas foram seguindo. Para quem duvidava do nosso amor, a gente mostrou que se amava de verdade. Eli sempre foi uma mulher especial, a mulher da minha vida. E eu sempre fui apaixonado por ela. Em relação aos meninos, algumas fases eram mais tranquilas, outras extremamente conturbadas. Mas eu nunca reclamei de nada. Nunca, pelo contrário. Afinal de contas, aquilo era o que eu tinha planejado. Aquela era a realização do meu sonho. Casa cheia, bagunçada, uma família grande, unida. Mesmo que para manter tudo isso, eu e a Eli tivéssemos que trabalhar bastante. Até que uma fatalidade mudou tudo. Como eu disse, a Eliane tinha uma irmã mais velha. A minha cunhada tinha 3 filhos e passava por muitas dificuldades porque tinha sido abandonada pelo marido quando o mais novo dela nasceu. Eu sempre tive muita dó da situação da irmã da Eli, porque eu via como era difícil ter um monte de criança em casa e imagina só fazer tudo sozinha. Além disso, o mais velho era autista. E isso deixava a situação ainda mais complicada. Eu e a Eli ajudávamos como a gente podia. Mas de dinheiro era impossível, sabe? Porque a gente também não sobrava nada. O que nós fazíamos às vezes era pegar os meninos dela para ficar um pouco lá em casa, com os primos, e dar até um descanso para ela. Como eles tinham mais ou menos a mesma idade, eles brincavam juntos e se davam muito bem. E eu não preciso nem dizer como ficava a minha casa quando juntava as 8, né? 8 crianças. Era uma loucura. Mas para ajudar a família, a gente fazia isso vez ou outra. Um dia, essa irmã da Eliane adoeceu. No começo era só uma gripe. Uma gripe. Mas com aquela coisa de não ir procurar o médico, de deixar sempre para depois, a coisa foi piorando, e quando ela não aguentava mais, ela foi para o hospital. E aí, descobriu que já tinha evoluído para uma pneumonia. Uma pneumonia bem grave. Até hoje, eu não sei se foi erro do hospital ou se realmente era uma coisa impossível de evitar. Mas o que aconteceu foi que 2 semanas depois, a minha cunhada teve uma parada cardiorrespiratória. E aí, ela infelizmente não resistiu. A irmã da Eliane morreu e deixou os 3 filhos que já não tinham pai, órfãos de mãe também. Durante aqueles dias em que ela ficou no hospital, eu e a Eliane ficamos com 2 dos filhos da minha cunhada e a minha sogra com um outro. Mas aí, quando ela faleceu, a gente percebeu que a situação era bem complicada. Porque agora tinham 3 crianças sem nenhum responsável. Olha, eu a princípio cheguei a pensar que a minha sogra ficaria com os 3. Até porque a gente já tinha 5 filhos em casa, né? Mas aí ele disse que a mãe dela, que já era mais velha, não teria a menor condição e nem saúde para cuidar de 3 crianças sozinha. E foi aí que a gente teve que tomar uma decisão. Rafa, e agora? O que eu vou fazer com os meus sobrinhos? O que eu vou fazer? Eu não sei, mas o que está passando pela sua cabeça também está passando pela minha. Mas aí, aqui em casa, a gente não tem espaço para botar mais ninguém, não tem como. Eu sei. Seria uma loucura, né? Então? 3 bocas a mais, 3 pessoas para vestir, para cuidar. Já tem 5 dividindo um quarto só. Mas por outro lado são nossos sobrinhos, é a nossa família. A gente não pode largar os meninos na mão de qualquer um, muito menos separar os 3. Mas então, você topa trazer as crianças pra cá, Rafa? Eu acho que é o que a gente precisa fazer agora. Porque são crianças. Crianças sem pai nem mãe, sei lá. Onde comem 7, comem 10 também, vambora. Ai, meu amor. Ai, meu amor. São filhos da minha irmã, mas a gente precisa decidir isso junto.
Aí é que está a questão. A gente não tinha mais o que decidir. Era daquele tipo de coisa difícil, ao mesmo tempo óbvia. As crianças tinham que ficar com a gente, ponto final. A gente não sabia como ia ser, como é que a gente ia fazer, mas simplesmente não tinha outra possibilidade. A gente ia ter que se virar. A gente ia fazer dar certo. Até porque eu não ia largar os meus sobrinhos na mão de qualquer um por aí. Que tipo de homem eu seria? Que tipo de pessoa, que tipo de ser humano eu seria se eu negasse um teto, se eu negasse amor para 3 crianças sozinhas no mundo? Olha, quando a gente trouxe os meninos para morar com a gente, eu sabia que ia ser difícil. Mas eu confesso, foi milhões de vezes mais difícil do que eu imaginei. A nossa vida virou de cabeça para baixo, principalmente por conta do nosso sobrinho autista. Ele precisava de muito cuidado, ele precisava de mais atenção. Eu não sei como a gente não enlouqueceu naquele começo. Mas de alguma forma, né? Sei lá. Por a gente estar fazendo uma boa ação, Deus ajuda. E as coisas, aos poucos, foram se ajeitando. Muita gente ajudou. Muitos amigos ajudaram com doações, com roupas, comida. A gente também conseguiu, graças a Deus, encontrar uma casa um pouco maior. E o dono do imóvel foi muito humano. Deu um baita desconto no aluguel. Nossos patrões, meu e da Eli, ajudaram demais também. Eu nunca me senti tão rodeado de amor e amizade. Olha, fico até emocionado, sabe? Porque só de lembrar a fase que a gente passou, foi muito difícil. E foi Deus, gente. Deus que esteve olhando por nós. Foi Deus que esteve do nosso lado. É até engraçado que eu, que sempre quis tanto uma família grande, tenha conseguido isso e muito mais, né? Mesmo sempre falando em ter muitos filhos, eu nunca pensei que ia acabar com 8 crianças na minha casa. A palavra tem poder, né? Por isso, cuidado com o que você deseja, porque pode acabar se realizando. Hoje, graças a Deus, a nossa vida entrou nos eixos. Não que seja fácil, imagina. Continua sendo difícil, mas eu nunca tive dúvidas de que a gente daria conta, de que a gente ia fazer dar certo. Eu nunca tive dúvidas que nós seríamos muito felizes juntos. Tem gente até que acha que nós somos verdadeiros heróis e que o que a gente fez, ninguém faria. Já nós, não. A gente não vê dessa forma. Na nossa cabeça, a gente fez o que deveria ser feito. Simplesmente isso. A gente fez o que nós gostaríamos que fizessem com os nossos filhos. E com a gente também. Por isso, fica uma lição. O que nós aprendemos é que quem divide, multiplica. Não tem luxo. Não tem nada sobrando. Não tem nem tanto conforto. Mas o que tem de amor nessa casa, meu Deus do céu, garanto para você que aqui tem muito mais amor do que qualquer mansão por aí, do que qualquer vida confortável. Você não faz ideia. Pra gente, tudo isso é importante. E tudo vale muito, muito a pena mesmo.